E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Pet Crateus. Vamos para mais um episódio do projeto Superação Pet, a parte 4 sobre derivada de funções. Hoje vamos tratar sobre a regra da cadeia. Mas antes, temos que entender o que é uma função composta. Então, antes disso tudo, a gente vai entender o que é uma função composta. Temos aqui três conjuntos, conjunto A, conjunto B e conjunto C. Sendo o conjunto A um valor x, o conjunto B vai depender desse valor de x, ou seja, ele vai ser uma função de x, f de x, e o conjunto C vai ser uma função g que vai depender de f de x, ou seja, g de f de x. Para entender, vamos adotar aqui um valor para x. Vamos adotar um valor de x aqui igual a 1. Então, o meu conjunto B ele vai ser f de x. Então, vai ser f de 1. Mas quem é a minha função f de x? Minha função f de x é 2x. Então, vai ficar f de 1, então fica 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui vai ter um valor igual a 2. Agora, a minha função C é g de f de x. Mas quanto é que foi que deu f de x? Deu 2. Então, é g de 2. Quem é a minha função g de x? É 3x mais 1. Então, fica 3 vezes 2 mais 1, que dá 7. Então, o valor 7. Mas o que seria uma função composta? Seria, em uma maneira fácil de entender, é uma função dentro da outra. Você percebeu aqui que para mim chegar do conjunto A até o conjunto C, eu tive que fazer passando pelo conjunto B. Tem uma forma de eu fazer diretamente do A para o C, que seria pela função composta. Mas o que seria a função composta? Seria g de f de x, ou seja, a função f de x está dentro da função g de x. Como é que eu faria? Eu sei que g de x é 3x mais 1. Se eu quero fazer a função composta g de f de x, como é que eu vou fazer? Eu vou substituir no valor de x a função f de x. Porque é como se o g de x, se é g de x, mas quem é que está tomando o valor de x aqui? É f de x. Então, como é que ficaria a função g de f de x? Ficaria 3 vezes x, mas quem é x? É f de x, que eu estou adotando aqui. O f de x ele é 2x. Então, ficaria 2x mais 1, que me daria a função aqui, 6x mais 1. Essa função 6x mais 1 seria a função composta. Que se eu pegasse o valor x igual a 1 e substituísse aqui na função composta, ficaria 6 vezes 1 mais 1, que daria 7. Justamente o valor que deu aqui. Então, é como se eu estivesse indo do conjunto A diretamente para o conjunto C. Então, é só um breve resumo sobre a função composta, para você entender, porque a regra da cadeia vai precisar de você entender o que é uma função composta. Então, vamos agora entender como é que funciona a regra da cadeia. Então, vamos lá, galera, entender o que é a regra da cadeia. Bom, tem aqui um textozinho. Se a função g ela for derivável em x e a função f for derivada em g de x, então a função composta f de g é derivável em x. E além disso, aí está aqui, a regra da cadeia seria a derivada da função composta seria igual a derivada de f de g de x multiplicado pela derivada de g de x. Ou seja, se eu adotar uma função y igual a f de u e essa função u for uma função de x, ou seja, g de x, a derivada seria dy dx, que a derivada dessa função seria a derivada de y em relação a u, multiplicado pela derivada de u em relação a x. Mas essa explicação pode ser meio confusa, pode ser meio difícil de entender. Então a gente vai entender por meio de exemplos, que até matemática é mais fácil você entender, você vendo como que faz mesmo o processo. Então, vamos aqui para os exemplos. No primeiro exemplo, nós temos y igual a seno de x ao cubo. Você concorda comigo que seno de x ao cubo é uma função composta? Mas que função composta seria essa? É como se eu tivesse a função y igual a seno de u. Seno de u, mas não entendi. Seno de u, o u ele é o quê? Ele seria o x ao cubo. Então, aqui eu teria uma função composta. Então, se eu tenho uma função composta, eu posso aplicar a regra da cadeia. O que é que eu faço? Então, vamos lá. Primeiro, eu derivo a função y igual a seno de u. Aqui, ó. Se y é igual a f de u,
Eu derivo primeiro a função y em relação a u. Então, eu vou derivar essa função y aqui em relação a u. Qual a derivada de seno de u? A derivada do seno é o cosseno. Cosseno de u multiplicado. Agora, quem que eu vou derivar? Eu vou derivar a função u em relação a x. Qual a derivada de x ao cubo? É 3x ao quadrado. Pronto, eu finalizei. Apliquei a regra da cadeia e está finalizado o derivado. Só que antes eu tenho que lembrar, ó, quem é u? U, ele é x ao cubo. Então eu coloco aqui, ó, cosseno de x ao cubo vezes 3x ao quadrado. Então esse é o resultado final da derivada de seno de x ao cubo. Vamos para mais um exemplo para você entender mais ainda. Então, agora no segundo exemplo eu tenho o quê? Eu tenho raiz quadrada de x ao cubo mais 1. Aqui também eu tenho uma função composta. Mas que função composta seria essa? Seria y igual raiz quadrada de x ao cubo mais 1. Esse x ao cubo mais 1 eu posso chamar de u também. Então, u é igual a x ao quadrado, x ao quadrado mais 1. Então, minha função y seria y igual a raiz de u, com u sendo x ao quadrado mais 1. Ou seja, é uma função composta. Então, eu posso aplicar a regra da cadeia. Então, o que eu vou derivar primeiro? Eu vou derivar a função y em relação a u. Qual é a derivada de raiz de u? Lembrando lá das regras que a gente aprendeu nos vídeos anteriores. O u aqui, esse raiz de u, eu posso reescrever como sendo u elevado a 1 meio. Aqui aplica-se a regrazinha. 1 meio vai para cá, multiplicando. Aí vai ficar u igual a 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 fica menos 1 meio. Menos 1 meio. Agora, eu derivei a função já raiz de u. Agora, quem que eu vou derivar? Eu vou derivar u em relação a x. Multiplicando aqui. Lembrando de sempre botar a multiplicação. Qual a derivada de x ao quadrado mais 1? A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 1 é 0, porque é uma constante. Então, como resultado da derivada de raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, eu vou ter 1 meio que multiplica u vezes menos 1 elevado a sobre 2. 1 meio vezes u está elevado a menos 1 meio, multiplica 2x. Lembrando que o u aqui, quem é esse u aqui? Eu posso reescrever ele aqui, que é importante. Esse menos 1 meio é a mesma coisa que eu pegar e colocar esse... É a mesma coisa que eu me reescrever dessa forma aqui, ó, que é 1 vezes 2 vezes u. Quem é o u? O u, ele é x ao quadrado mais 1 vezes 2x. Então, basicamente, o que eu fiz aqui, galera, é que quando eu tenho um negativo aqui no expoente, eu tenho que inverter o número. Inverter aqui a expressão. Se está u, fica 1 sobre u. Aí, por isso que ficou dessa forma aqui, ó, 1 sobre 2 vezes x ao quadrado mais 1 vezes 2x. Aí, aqui, se eu quisesse, eu poderia simplificar, mas é básico. 2x aqui, ficaria 2x em cima. No caso aqui, ficaria 2x sobre 2x ao quadrado mais 2. Então, esse aqui seria o resultado da derivada. Vamos agora para o último exemplo, para a gente encerrar o vídeo de hoje. Então, galera, agora aqui no último exemplo eu tenho o quê? Eu tenho y igual a parênteses, x ao cubo mais 2x menos 1, tudo isso está sendo elevado a 10. Então, aqui eu também novamente tenho uma função composta, que eu posso escrever como y sendo isso tudo aqui, eu posso chamar de u. Então, a minha função y é u elevado a 10. Sendo que o meu u é x ao cubo mais 2x menos 1. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, vou derivar y em relação a u. Eu vou encontrar o quê? 10 vezes u elevado a 9. Essa é a derivada de y em relação a u. Eu multiplico pela derivada de u em relação a x. Vou colocar aqui em parênteses para ficar mais organizado. Qual a derivada de x ao cubo mais 2x menos 1? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de 2x é 2, mais 2. A derivada de menos 1 é 0, porque a derivada da constante é 0. Então, eu tenho como resultado da derivada, ó, eu vou ter isso tudo aqui, ó.
10 vezes u elevado a 9 vezes 3x ao quadrado mais 2. Aí aqui eu pego o u e eu coloco o valor dele. Quem é u? U ele é x ao cubo mais 2x menos 1. Tá tudo elevado a 9 multiplicado por 3x ao quadrado mais 2. Então, essa expressão toda aqui é o resultado da derivada dessa função aqui. Então, galera, a regra da cadeia é difícil de entender no começo, mas com bastante prática e fazendo bastantes exemplos, você consegue tipo, decifrar, entender de certa forma. Então, a gente fez aqui 3 exemplos de certa forma simples. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, deixa o like, deixa o comentário aqui, deixa o feedback, se acha, o que achou do vídeo e tal, e compartilha com os amigos.